Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar um pouco sobre o tema anamnese. Vamos lá? É por meio da anamnese que é possível coletar as informações necessárias para entender o caso do paciente, adotar as melhores condutas em relação às condições clínicas e ao tratamento do paciente. A anamnese consiste na entrevista feita pelo profissional de saúde no momento da realização da consulta e é muito importante como uma etapa do exame clínico. A partir de um questionário que é realizado com o paciente, o médico ele obtém informações importantes e necessárias sobre a história atual do paciente e sobre a história pregressa do paciente. De maneira geral, a anamnese é composta de identificação do paciente, como nome, idade, gênero, endereço, estado civil, profissão, e também sobre a queixa principal do paciente, ou seja, qual o motivo que ele está ali? Ele está sentindo dor? O que ele está sentindo? E também sobre história de doença atual, né? Se refere a algum progresso de alguma doença já existente, né? Que ele está sentindo dor, qual a característica, né, de dor, se é alguma evolução da doença, tudo isso nessa entrevista vai ser procurado descobrir, né? E também a história médica e pregressa, né? Dados sobre patologias atuais ou passadas. É muito importante, por exemplo, se o paciente ele for hipertenso. E isso ele deve estar sendo informado nessa entrevista. Vai ser perguntado sobre os hábitos de vida do paciente, se ele pratica atividades físicas, se ele é fumante, se ele é sedentarismo, se ele faz o uso de bebidas alcoólicas, né? Porque todas essas situações, elas podem refletir sim no desenvolvimento de determinadas doenças, né? Na consulta, o profissional de saúde faz o uso do exame clínico, né? Podendo identificar fatores que podem influenciar o tratamento. Também pode ser suspeitar de determinadas patologias, como por exemplo, se o paciente ele relata ser filho de pais diabéticos, né? A partir dessas informações, pode sugerir uma investigação sobre possíveis alterações metabólicas, né? Sobre esse exemplo que eu acabei de dar. O exame clínico, ele objetiva ainda criar um vínculo entre o paciente e o médico, né? Pois a partir daí já se inicia uma história, né? Pode ser resgatadas em consultas posteriores, né? O paciente ele já vai estar mais próximo do médico, de todos os profissionais de saúde, né? Dos enfermeiros, né? Já vai ter essa posição. Já os exames complementares, tecnológicos ou não, né? Podem ser solicitados apenas após o exame clínico. O enfermeiro deve fazer a análise de parâmetros clínicos, a investigação do histórico, a interpretação verbal e não verbal do paciente, o cruzamento de informações, a conversa com o paciente e a orientação do diagnóstico, sendo essenciais para chegar a uma hipótese e pedir exames que confirmem o diagnóstico. Então, para a realização de uma anamnese, o enfermeiro ele precisa primeiro ter a ficha do paciente, ele precisa localizar a ficha do paciente que provavelmente na UBS, no hospital que ele vai ser atendido, ele tenha a ficha. Caso não tenha, ele precisa fazer uma ficha nova. Se o paciente já tiver a ficha, naquela ficha já vai estar todos os dados de histórico do paciente, se ele usa algum medicamento, e vai estar tudo lá. É essencial para a consulta médica que tenha tudo isso já na ficha. Bom, na ficha, o enfermeiro deve colocar os sintomas que o paciente está sentindo naquele momento, quais são suas queixas atuais. O enfermeiro também precisa colocar
os dados dos sinais vitais. Ele precisa ter em mãos um estetoscópio, um esfigmomanômetro, para poder verificar a pressão arterial do paciente. Precisa também ter um termômetro, caso o paciente apresente febre. Preciso também de um oxímetro para verificar a oxigenação do paciente e a frequência cardíaca do paciente. É preciso também um aparelho de glicemia para poder medir a glicemia do paciente. A verificação do peso do paciente também é muito importante. Então, isso tudo é o que o enfermeiro precisa para poder realizar uma anamnese. Pode entrar. Bom dia. Bom dia. Como que você se chama? Leni. Leni, eu sou a enfermeira Cirlei e trabalho na UBS aqui de Godoy Moreira. Leni, o que está acontecendo com você? Eu tô sentindo muita dor de cabeça, dor na nuca agora. Leni. Você faz o uso de alguma medicação contínua? Eu faço sim. Quais são as medicações que tu utiliza, Leni? A pressão eu uso losartana, de 50, e espiractona. E você é diabética também? Sou. Tá. Leni, que idade você tem? 59. E a data de nascimento seu, Leni? 12/8/62. Tá. Leni, você tem filhos? Eu tenho. Você é casada? Sou casada, tenho filho. Sim. E você é moradora aqui de Godoy mesmo ou você está passeando aqui? Moro aqui mesmo. Você mora aqui mesmo? Uhum. Então, Leni, é o seguinte. Eu vou aferir sua pressão, vou verificar todos os sinais para a gente ver o que está acontecendo com você, tá bom? Tá bom. Tá meio altinha essa pressão, né? Nossa, tá 18/10 só PA. Tá bem alta. Leni, agora eu vou ver a sua saturação, como que tá, sua frequência cardíaca e sua saturação. Vamos ver. Põe o dedinho aqui. Esse aqui é o oxímetro, tá bom? Tá. Leni, a tua saturação, ela tá 96 e a frequência cardíaca 81. Então tá ótimo, Leni. Não tá com problema, não, entendeu? Mas agora eu vou medir a tua glicose pra gente ver como que tá bom? Se tá alterado, se tá normal, tá bom? Você tomou o remedinho da glicose hoje, né? Da diabetes, né? Beleza, esse aqui é o aparelhinho de fazer o HGT. A lanceta, tá bom? Ali, uma picadinha aqui no dedinho, tá bom? Vai doer um pouquinho, tá bom? Mas já vai passar, tá? Nossa, tá 378. Tá meio alteradinha, Leni. Vamos ver sua temperatura, como que está. 36,4. Tá ótima, não está com febre, tá bom? Leni, é o seguinte. Agora, eu vou passar essa ficha para o doutor, para ele vir consultar você, te examinar e ver o que está acontecendo
que provável que essa dor de cabeça sua e a dor na nuca é por causa que você tá com a pressão bem alterada. E teu HGT tá bem alteradinho também, tá bom, Lili? Tá bom.